Olá a todos, bem-vindos então aqui à lição número 31. Hoje vamos começar o estudo das válvulas. Antes de mais, queria-vos dizer que as válvulas são muito, mas muito importantes, porque os melhores equipamentos trabalham a válvulas, os maiores radares trabalham a válvulas, e todos, de vez em quando vamos aparecer amplificadores de guitarras, de, sei lá, montes de coisas a válvulas. Então vamos lá ver como é que isto trabalha, que isto, até acho que vocês vão apanhar isto de uma perna às costas. E quem aprender as válvulas depois vai aprender os transistores assim, num assobio, está bem, meus amigos e minhas amigas? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem, já falámos aqui, que algumas escolas explicam o sentido eletrónico da corrente do mais para o menos, está certo? Algumas escolas explicam isto, não está mal, porque é uma forma de explicar, mas nós sabemos que o sentido real da corrente elétrica, ou seja, o sentido eletrónico, é do menos para o mais. É assim que a corrente elétrica se desloca, porque a corrente elétrica é um fluxo de eletrões, e os eletrões são eletrões livres que saltam de átomo em átomo, e os eletrões são cargas negativas. Ora, as cargas negativas vão em direção às cargas positivas. As cargas positivas na corrente elétrica são os prótons que estão no núcleo do átomo e que estão fixos. São os eletrões, as cargas negativas, que se mexem. Não adianta estar a aprofundar muito aqui a teoria atómica, mas fiquem com esta. O sentido real da eletricidade é do menos para o mais, está bem? Do menos para o mais. Então, é daqui do menos da fonte de alimentação que seguem os eletrões, passam através da resistência e vão para o mais. Tenha uma lâmpada, tenha uma resistência, tenha um aquecedor, tenha um ferro de engomar, não importa. Em qualquer máquina, a corrente elétrica é do menos para o mais. Isto é muito, mas muito importante. Então vamos lá. Segunda parte. Temos outra vez aqui o mais, da fonte de alimentação, o menos. Nós temos aqui assim um diodo. No sentido de não condução, aqui temos uma carga, que eu ponho aqui uma lâmpada, podia ser outra coisa qualquer, podia ser um frigorífico. Temos aqui um frigorífico, não é um bom exemplo. Temos aqui um diodo. Olha, eu quero que vocês saibam que a corrente elétrica nos diodos só passa num sentido, como estudámos na lição anterior, e o sentido é este. É o sentido inverso ao da seta do diodo. Isto que está aqui é um diodo sem o círculo, está bem? Este círculo não é daqui. O círculo é outra coisa. Portanto, este é o sentido da corrente, só passa neste sentido, para lá não passa. Então, uma vez que nós temos aqui uma fonte de tensão que está do menos e aqui o mais, que está do menos para o mais, chega aqui e a corrente não passa. Neste diodo, não passa, ok? Então, o que é que nós queremos fazer? Se queremos que aquela lâmpada acenda, nós temos que pôr aqui o diodo assim. Este é o diodo. O triângulo com esta chapinha aqui é o símbolo do diodo. Desta forma aqui a luz acende, ok? Porque a corrente elétrica só passa neste sentido, não passa noutro. Agora vamos ver aqui uma coisa. Vocês sabem como é que funcionavam aquelas lâmpadas antigas? Né? Tinha aqui a rosca, enroscavam, aqui embaixo faz um contacto e a própria rosca faz o outro contacto elétrico. Depois tinha aqui um vidro e este contacto da rosca ia para um filamento, este contacto daqui ia para outro filamento, e depois daqui é que tinha, aqui é que era o verdadeiro filamento. Isto eram os pernesitos, não sei como é que isto se chama, eram os pernesitos, e então este é que é o filamento. Quando nós ligamos esta lâmpada aos 220 volts, o que é que acontece? A lâmpada ficava incandescente, e isto chama-se lâmpada de incandescência, né? O filamento ficava ali ao rubro. Dentro deste vidro tinha, além de um gás que alguns tinha diferenças de uns fabricantes para os outros. A Philips faz as lâmpadas de uma maneira, outras marcas fazem de outra, a Osram faz de outra maneira, mas todas elas tinham que lhe ser extraído o ar, estar em vácuo, porque senão este filamento, quando começava aqui a aquecer e ficava ao rubro, não é? Parecia uma brasa, ele partia-se. E mesmo assim, se levasse um toquezinho com ele em brasa, às vezes normalmente partia-se, não é? Mas era preciso que ele estivesse quieto e era preciso que estivesse em vácuo para que este filamento... Foram feitas muitas experiências até na descoberta da lâmpada, não é? Até chegarmos às lâmpadas dos dias de hoje. E então foi preciso pôr isto em vácuo. Então quero-vos dizer o quê? Este filamento fica ao rubro e os eletrões que estão aqui a passar... Vocês sabem que aqui é posta uma fonte de tensão alterna, não é? Uma tomada de 220 volts.
E então o que é que acontece aqui com esta fonte de tensão alterna? Uh, alimenta a lâmpada, não é? O filamento fica aqui ao rubro e os eletrões quase que se saltam fora daqui. Se houvesse aqui alguma coisa que os chamasse, que os atraísse, os eletrões iam-se embora daqui. Ok? Então vamos lá. Fiquem aqui com esta. Os eletrões, se houvesse alguma coisa que os atraísse, iam-se embora. Os eletrões são cargas negativas. Tal como no filamento da lâmpada, é assim, uma válvula termoiónica, o que é que acontece? Esta válvula é um vidro absolutamente, eu vou-vos mostrar em um desenho, é um vidro absolutamente fechado, selado, não entra nem sai ar, já lhe foi extraído, está em vácuo. E o que é que acontece? Aqui por um furinho no vidro, um furo, mas que está devidamente selado, hein? Foi só na origem, quando a fabricaram, é que lhe fizeram aqui estes furos. Então esta válvula tem aqui dois furinhos, para entrar aqui assim um filamento. Este filamento é do mesmo género do filamento de uma lâmpada. Quando eu lhe aplicar aqui uma determinada tensão, este filamento fica ao rubro, fica mesmo ao rubro, parece uma brasa, aquece a válvula. A válvula aquece tanto que não dá para pôr lá a mão. Quando pões a mão numa válvula, quando ela está a trabalhar, fica tão quente que te queimas. Tens que largar. Porquê? Porque este filamento aqui fica ao rubro. Então os eletrões que estão aqui a gravitar à volta deste material, o próprio material de que isto é feito, já é feito de propósito, não é? Os eletrões começam a gravitar, a querer saltar, a querer fugir daqui. O que é que nós podemos fazer para atrair estes eletrões? Vamos lá fazer aqui uma válvula mais pequena. Nós podemos, aqui nesta válvula, aproximar daqui uma placa, literalmente uma placa, chama-se placa e é uma placa. Aproximamos daqui uma placa, faz aqui outro furinho, quer dizer, antes, né? Faz aqui outro furinho, está devidamente selado, não entra nem sai ar daqui, né? Está devidamente selado, e estes eletrões estão aqui a querer saltar para algum lado. E agora imaginem que eu ponho aqui uma tensão positiva em relação a esta tensão aqui. E agora vocês já estão a ver aqui uma coisa nova. Tem aqui uma bateria, tem aqui outra bateria, são duas. Elas não se incomodam, estão a ver? Elas não se incomodam uma com a outra, cada um faz o seu trabalho. Esta está aqui o menos e aqui o mais, e os eletrões saem daqui, passam por aquele filamento e vêm aqui para o mais, está bem? E esta bateria, o que é que ela faz? Tem aqui o menos, tem aqui o mais. Imaginem que isto é uma bateria de 200, uma fonte de tensão, uma bateria, tanto faz, uma fonte de tensão de 200 volts, e esta aqui é, por exemplo, de 6,3 volts. Elas não interferem uma com a outra. Agora os eletrões que saem daqui, onde é que eles querem ir? Os eletrões são desta fonte de tensão, não são daquela. Eles querem ir para o mais. Então eles vão dar a volta por aqui, entram neste fio, entram aqui, e quando eles chegam aqui, o filamento está tão quente, tão ao rubro, os eletrões estão a saltar, que eles são atraídos por esta placa. Porquê? Porque nesta placa aqui estão 200 volts positivos. Aqui é positivo, está bem? Estão aqui 200 volts positivos, que estão a chamar pelos eletrões, venham cá que nós somos positivos. Os eletrões são negativos, sabem o que é que acontece, meninos? Os eletrões saltam por aqui fora, saltam para a placa. Eles saltam pelo ar, porque esta válvula está em vácuo, não há ar. Não tem ar, tem espaço vazio, mas não tem ar, está em vácuo. Então os eletrões são atraídos pelo positivo. É como se tivessem aqui as meninas, né? E aqui os meninos. Os meninos estão aqui, estão ao rubro. Assim que eles veem ali as meninas, tchau. Agora eles saltam, nem que isto tenha 10 metros, eles saltam. Não importa onde é que vão parar, entendem? E os eletrões saltam. E isto é que é a verdade, os eletrões saltam. Então, nós temos aqui 200 volts positivos, foi o suficiente para fazer estes eletrões saltarem. Sabem o que é que nós acabámos de fazer com isto? Nós acabámos de fazer aqui um diodo, não foi? Em que a corrente só passa num sentido. Acham que se eu virasse esta fonte ao contrário, pusesse o mais em baixo e o menos em cima, acham que a corrente fluía ao contrário? Não fluía. Sabem porquê? Porque esta placa não está ao rubro, não tem aquecimento. O filamento está deste lado, é o próprio filamento é que faz o cátodo. Aqui é o cátodo e aqui é o ânodo. Assim como aqui, esta placa, nas válvulas não se chama ânodo, chama-se placa. Mas na verdade é um ânodo, é o positivo. Aqui está a placa, está o ânodo, e deste lado está o cátodo, que nesta válvula ainda não é o cátodo, é o filamento, mas o filamento faz de cátodo. Ok? Eu penso que isto não está muito complicado. Esta válvula chama-se, é uma válvula de iodo.
ok? Isto que está aqui é uma placa, é uma válvula de diodo. Porquê? Porque o que ela faz é a mesma coisa que este diodo aqui faz. Só que no semicondutor, no caso de um semicondutor, de um diodo semicondutor, como eu vos mostrei que está aqui, no caso deste semicondutor, ele não precisa que nós aqueçamos aqui nenhum filamento. Isto não tem nenhum filamento, trabalha assim. Está bem? Este, por exemplo, trabalha até 1000 volts, mas há para mais volts e há para menos volts, né? Esta aqui está com 200 volts, portanto, os fabricantes também nos manuais da válvula vão dizer, olha, esta válvula é para trabalhar até X de volts. Depois, por exemplo, se esta é para 200 volts, não convém pôr aqui 2000 volts, né? Senão vamos estragar a válvula. Na verdade, se pusermos aqui 6,3 não estragamos o filamento, mas pusermos ali 2000 volts e salta aqui uma faísca, a válvula não está isolada para essa tensão, entendem? E então este também não está isolado para esta tensão, este está isolado para 1000 volts, nunca vamos trabalhar com este diodo a 1000 volts, né? Vamos trabalhar no máximo até aos 600, 700, 1000 volts é o topo, e nós não trabalhamos no topo, não é? Pronto, então é assim, este diodo semicondutor tem um cátodo e tem um ânodo, a corrente flui apenas naquele sentido, ao contrário da seta do diodo, e aqui nesta válvula de diodo é a mesma coisa, a corrente segue apenas neste sentido, Amigos, um conselho, estudem muito bem as válvulas, entendam muito bem como é que isto funciona, porque para além disto ser absolutamente simples, vai ser absolutamente crucial para vocês conseguirem entender tudo o que vos vou explicar ao longo do curso. E vocês vão ser o máximo, vocês vão ser o que vocês quiserem, ok? Para já ficamos por aqui. Um abraço no coração.